Livro de Juízes, capítulo 15. Glorificado seja o nosso Deus. Senhor, fala conosco, renova-nos, levanta-nos. Senhor, nós estamos aqui por Te amar, porque Tu és bendito eternamente. Glória a Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória acima dos céus. Glória a Jesus. Juízes capítulo 15, vamos ler do 14 em diante. Vindo Sansão a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixa de um jumento, estendeu a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão, e chamou-se aquele lugar Ramá-Leí, que quer dizer o alto da queixada. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e dela saiu água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Senhor amado, fala conosco, abrindo o nosso espírito, a nossa compreensão, para que possamos adentrar nos mistérios da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O livro de Juízes narra um período negro na história de Israel, em que, como diz o último versículo deste livro, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Não havia governo centralizado em Israel. Deus agia através de juízes, através de pessoas, através de sacerdotes, mas nem sempre havia essas pessoas para serem usadas pelo Senhor, e o povo com facilidade se desviava para muita coisa. Fala para o irmão assim: o povo se desvia fácil. Um dos ensinos do livro de Juízes: o povo se desvia muito fácil. Então nós precisamos estar firmes do Senhor. E o Senhor sempre entrava com providência, levantando alguém para ser o instrumento nas mãos de Deus. Diga glória a Jesus. Capítulo 13 diz que o nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo antes de sua mãe engravidar. Sua mãe era estéril. Capítulo 14 de Juízes narra que Sansão, sendo um nazireu de Deus, como diz em Números capítulo 6, tinha um voto: não podia cortar os cabelos, não podia ter contato com mortos, nem com coisas imundas, nem beber nenhuma bebida forte. E os nazireus não podiam nem uvas, a fruta uva, ele não podia nem comer uvas. Diga glória a Jesus. Porque era uma consagração total no tocante a qualquer coisa que pudesse ter teor alcoólico. Só que Sansão já começou a decair deste estado de consagração, porque primeiro que ele quis casar com uma filisteia, o que era proibido expressamente na lei de Moisés, que já estava vigendo à época, e os livros de Moisés já estavam escritos. E ele matou um leão, e depois ele foi ver o corpo do leão, e dentro do corpo do leão tinha um enxame de abelhas, e tinha favos de mel, e o Sansão comeu daquele mel extraído de um cadáver, sendo que os nazireus não podiam ter contato com corpos de mortos. E o casamento dele não deu certo, nem haveria de dar mesmo, fala-se misericórdia. A mulher dele foi morta antes do casamento se completar. Deus não estava naquilo. 2 Coríntios capítulo 6 diz que não pode ter comunhão entre Cristo e Belial, nem entre o justo e o injusto, nem entre a luz e as trevas. Alguém que é de Jesus e quer manter um relacionamento com alguém que é das trevas, não tem como. Pastor, eu converto ele. Você está melhor que o Espírito Santo, meu filho. Paz e misericórdia. Não tem como. Esse foi o caso de Sansão.
e ele era dotado de força descomunal. O inimigo à época eram os filisteus, e Sansão lutou muito contra os filisteus, provocou grande estrago no inimigo, e tudo isso para libertar Israel. Diz ali o versículo que ele julgou Israel, quer dizer, com esses atos dele, ele trazia libertação ao povo. E depois Sansão se envolveu com uma mulher chamada Dalila, que o traiu vergonhosamente, recebeu dinheiro dos príncipes dos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Irmãos, quando a gente faz uma imagem mental de Sansão, a gente já pensa um fortão musculoso. Se ele fosse musculoso, a Dalila não perguntaria qual que é o segredo da tua força, ela só olhava para o braço dele. Mas era um braço comum, ele não era musculoso. Por isso que as pessoas diziam, mas da onde que sai essa força? Porque se fosse um valentão, mas não, era uma força sobrenatural. Tanto que queriam descobrir o segredo daquilo, e tanto ela não importunou. E outro problema foi do Sansão mesmo, de se envolver com quem não prestava. Fala-se misericórdia. Foi traído, os seus cabelos foram cortados por Dalila, ele perdeu a consagração com Deus. A força não estava no cabelo, mas estava num voto, e o voto foi quebrado. Já tinha sido quebrado antes, foi quebrado definitivamente com isto, e ele ficou cego dos 2 olhos e foi jogado na masmorra, até que os filisteus resolveram, numa festa em que estava toda a cúpula do governo dos filisteus, em um templo do deus chamado Dagon, estavam fazendo festa, chamaram o Sansão para gozar e zombar dele. Só que todo o templo era sustentado em 2 colunas. O Sansão, mesmo cego, pediu para ser conduzido no meio das 2 colunas e orou dizendo, Senhor, nesse meio de tempo o seu cabelo já tinha crescido, quer dizer, o voto já estava sendo refeito com Deus, e enquanto o cabelo crescia, não é difícil de compreender no texto que a comunhão de Sansão com Deus estava sendo reatada, estava sendo restaurada, tanto que ele orou ao Senhor, foi ouvido, ele disse, Senhor, morreu com os filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Ele abraçou as 2 colunas e o Senhor lhe deu força, e caiu todo o templo, toda a cúpula, todos os príncipes dos filisteus morreram, e o povo de Israel teve grande libertação com isso, porque o inimigo ficou em grande confusão por causa da morte de tanta gente. Diga glória a Jesus. Em Hebreus 11, no rol dos heróis da fé, entre personagens maravilhosos como Davi, Samuel, Moisés, Abraão, Isaque, está ali o nome de Sansão. E, irmãos, nós já dissemos isto estes dias atrás, nós não podemos ter preconceito com os textos bíblicos. Muitas vezes a gente sempre acha o Sansão assim tão desqualificado, que a gente chega em Juízes, a gente nem lê assim, porque, o Sansão, fala-nos em misericórdia. Não. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, redarguir. E o versículo 17 diz, para que o homem de Deus seja perfeito. Quer dizer, tem algo que o Senhor quer nos falar na história de Sansão. E outra, ele para ser tido como um herói da fé, então nós temos que discernir este mistério. E hoje o mistério é descobrir o que tem de bom em Sansão. Diga glória a Jesus. Pergunta para você, o que tem de bom em Sansão? O Senhor quer falar conosco hoje. Diga glória a Jesus. Você precisa disso. Fala, irmão, assim, você precisa disso. Glória a Jesus. Atos 20, 27 diz que nós temos que falar sobre todo o conselho de Deus. João 5,39 diz que toda a palavra traz vida eterna. Então nós vamos hoje pensar sobre este texto e nós vamos receber vida eterna da parte do Senhor. Se Hebreus 11 chama Sansão de herói, 2 Pedro 2 chama Ló de justo, tinha alguma coisa nestes 2 homens que agradava a Deus. E então nós precisamos agradar ao Senhor. Fala assim, eu quero agradar a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, desde logo eu quero apenas ressaltar o seguinte: o aspecto moral de Sansão não pode ser considerado. Ele se envolveu com prostitutas. Diz o capítulo 15 de Juízes que ele se envolveu com uma prostituta de Gaza, cidade dos filisteus. E ele se envolveu com a Dalila. Se envolveu, quer dizer, era uma mulher da vida, que recebia dinheiro para ficar com homens. Isso é uma prostituta. Faz misericórdia.
Não pense você, eu também vou sair com prostituta, você é uma bênção. De jeito nenhum. Fala assim, misericórdia. Nunca. Por que não? Pastor, mas se Sansão foi... Meu amado, Sansão é da época dos juízes. 3.000 e não sei quantos anos atrás. A revelação bíblica estava nos primórdios, estava muito prematura, muito tênue. Ele só tinha o Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Ele não tinha a habitação do Espírito Santo dentro de si, o que só veio com o Novo Testamento. Hoje nós temos uma porção melhor, tanto que Hebreus 11 termina dizendo, provendo Deus coisa melhor ao nosso respeito, para que sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, este aspecto moral dele não pode ser considerado, porque hoje é Novo Testamento, Jesus já veio, temos a Bíblia completa, temos toda a revelação de Deus, Jesus nos concedeu o Espírito Santo, e hoje nós temos que ser santos. Não tem desculpa. Fala assim, não tem desculpa. Aliás, aviso aos incautos: qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento é pecado. 1 Tessalonicenses 4:2, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, o mundo está numa decadência completa. Hoje assim, um cara conhece a moça hoje, olha lá se hoje mesmo já não vai no motel, ou não vai no banco do carro mesmo, em qualquer buraco por aí. Faça misericórdia. Pastor, mas isso é como isso todo mundo faz. Todo mundo que vai para o inferno. O servo de Deus não faz isso de jeito nenhum. Os padrões de Deus não mudaram. Pastor, que coisa mais quadrada. Não é quadrado, meu filho, é santo. Eu acho que quadrado é você. Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. O servo de Deus tem que ser santo. Fala assim, santo. Tem desculpa. Casal de namorado, são crentes, eles não têm relacionamento sexual, não têm, se são crentes. Se é uns tipinho por aí que tem tanto, faz mesmo, mas no céu esses tipinhos não entram. Fala assim, viu? Não, mas não se engane. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 13:4 diz assim, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Venerado também quer dizer assim, desejado. Quer dizer, se você quer ter uma vida digna diante de Deus, o único caminho aberto pelo Senhor é o casamento. Diga glória a Jesus. Não se esqueça disto. Diga glória a Deus. Irmãos, o mundo tem muita ideia, e tem gente que embarca nas ideias do mundo. Por exemplo, uma ideia do mundo assim: não existe homem solteiro virgem. Pastor, isso não existe. Homem que casa virgem, não existe. Existe sim, meu filho. Eu casei com 31 anos virgem. Eu nunca tive relacionamento sexual antes de casar. E não sou único, não sou ET, não sou marciano, não vim em disco voador. Diga glória a Jesus. Eu conheço muitos que são crentes também, que nunca fizeram isso. Muitos, não são poucos. Lógico que todos são bem crentes. Diga glória a Jesus. Não esqueça disso. Fala assim, não esqueça disso. Diga glória a Jesus. Para entrar na história nós temos que traçar isso, para ninguém querer ter um escape na palavra de Deus. Irmãos, como diz em 2 Crônicas 15:3, Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque era gente contra gente, cidade contra cidade, e se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a sua angústia. Mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esse texto, dito pelo rei Asa, bem depois de Sansão, narra bem o estado de ânimo que vigorava naquela época. Não tinha Deus, não tinha sacerdote que ensinasse a lei, e não tinha profeta, não tinha nada. Irmãos, Sansão não tinha ninguém para o ensinar, não tinha nenhum sacerdote, não tinha nenhum profeta, não tinha ninguém que fosse um pouquinho mais crente naquela época para dizer não faça isso ou não faça aquilo. Então há alguma virtude nele da qual o Senhor quer nos ensinar nesta noite.
Diga glória a Jesus. Hoje tem profeta, hoje tem igreja, hoje tem pastor, hoje tem sacerdote, hoje tem lei. Viu? Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Hoje tem, hoje não tem desculpa, hoje nós somos agraciados pelo Senhor. Irmãos, o que há neste homem, o que há nesta história, por que essa história está na Bíblia, o que isso quer falar comigo? Se há algo de bom para aprender com Sansão, é isto. Repita comigo: o crente tem que ter coragem. Segundo Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Crente não pode ser fracote, desanimado e medroso. Crente com medo de chuva, crente com medo de escuro, crente com medo de andar sozinho, crente com medo de dormir sozinho em casa. Cria vergonha. Fala assim, misericórdia. Fala assim, cria vergonha. Crente com medo. Jesus bendito, o que é isso? Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Tem gente aqui que não dorme com a luz apagada, só com a luz acesa. Fala assim, misericórdia. Meu amado irmão, o crente tem que ter coragem. O crente não pode ser assim. Diga glória a Jesus. Sansão enfrentava o inimigo sem medo algum. A sua força era completamente sobrenatural. E outra, ele sabia tributar a Deus. O texto que nós lemos, Sansão disse: Senhor, pela mão do teu servo, tu obraste um grande livramento. Ele sabia reconhecer que vinha do Senhor. Irmãos, se Hebreus 11 diz que ele tinha fé, e o coloca no mesmo versículo que Davi, Samuel, Jefté e Baraque, é porque ele tinha fé de verdade. Irmãos, o crente tem que ser crente. Fala assim, crente, fé mesmo, uma fé sobrenatural, uma fé forte no Senhor. Irmão, Sansão não tinha timidez alguma, porque Apocalipse 21:8 diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Irmãos, ele tinha confiança absoluta que Deus iria atendê-lo. Tanto que, quando ele pecou e seus cabelos foram cortados, ele ainda achava que o Senhor iria atendê-lo. Ali já tinha desvirtuado isto, mas que ele tinha uma confiança descansada em Deus. Irmãos, ele entrava dentro da cidade dos filisteus e não tinha medo, sozinho no meio do território do inimigo, e não tinha medo. Diga glória a Jesus. Tirando os defeitos à parte, que ele tinha fé, ele tinha. Então o Senhor quer nos acrescentar a fé nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, ele lutava contra o inimigo, ele era libertador do povo de Israel, ele se identificou com o povo de Deus, tanto que ele chamava os filisteus de incircuncisos. Ele se identificava com o povo de Deus, ele se esforçava na batalha. Nós estamos aqui, ele lutou contra 1000 homens sozinho e cansou, tanto que ele ficou com uma sede mortal, estava no meio de uma região desértica, clamou a Deus e o Senhor fez com que saísse água da rocha de dentro de uma caverna para dessedentá-lo. Então ele se esforçava, ele se envolvia de corpo e alma numa batalha, e ele não tinha medo de morrer, tanto que ele foi batalhando e lutando contra os filisteus até morrer. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente não pode ter medo de morrer. Diga glória a Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas o Hebreus 2 diz que Jesus, sendo filho, ele participou da carne e do sangue para que pela morte destruísse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos aqueles que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então o Senhor Jesus veio para livrar a todos nós do medo da morte. Jesus nos libertou. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: Sansão
sabia clamar ao Senhor e ser ouvido. Nesse episódio ele clamou, foi ouvido. Mesmo no episódio em que ele já cego dentro do templo de Dagon, ele clamou a Deus e foi ouvido. Então ele sabia agradar a Deus, ele sabia falar as palavras diante de Deus de tal forma que atraía a mão de Deus em seu favor. Irmãos, ele errou, perdeu toda a ação sobrenatural de Deus em si e se tornou escravo. Mas ele soube se levantar do seu erro, se consertar diante de Deus, pedir a restauração da unção que estava sobre ele e terminar em grande final. E terminar vencendo e morrer como herói ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, errar todos nós erramos, mas se levantar do erro não são todos os que se levantam. O Senhor quer te levantar hoje, em nome de Jesus. Fala, mas o Senhor quer te levantar. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, ele soube reagir, ele soube lutar até a morte. Ele tinha unção com Deus. O Espírito Santo se apoderava dele de uma forma tremenda. Ele tinha um canal direto com Deus. Ele nunca foi idólatra. Diga glória a Jesus. O povo de Israel no livro de Juízes era um povo que vivia se desviando para outros deuses. Sansão nunca se desviou disso. Então quer dizer que tinha alguma coisa nele que o Senhor se agradava? Tinha. E que a fé que ele teve diante do Senhor é para ser imitada, e isso não há dúvida. Diga glória a Jesus. Mas há ainda alguns aspectos mais profundos que o Senhor quer esclarecer nesta noite. Repita comigo: cada pessoa tem a sua particularidade. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12 que há diversidade de dons, de operações e de ministérios, mas é o Senhor que opera tudo em todos. Irmãos, Deus usa pessoas muito diferentes. Não existem padrões de personalidade para Deus usar, porque Deus usou pessoas as mais variadas possíveis. Deus usou alguém muito culto e muito pacífico, como era o profeta Isaías. Usou alguém com um gênio muito difícil, como era o profeta Jonas. Usou alguém completamente impulsivo, como era Sansão. Diga glória a Jesus. Usou alguém que tinha assim uma inclinação muito forte para as experiências místicas e espirituais de arrebatamento, que era o profeta Ezequiel. Usou um homem caseiro, um homem familiar, mas que tinha um coração muito grande, que era o profeta Oséias, que conseguia superar crises familiares. Você também vai superar. Fala assim: você vai superar. Diga glória a Jesus. Deus usou pescadores, Deus usou príncipes, como Daniel, que era nobre, apesar de escravo, mas era o mais nobre que havia em Babilônia, como José do Egito. Deus usou o senador, como José de Arimateia, ou Nicodemos, que também era príncipe dos judeus. Deus usou pessoas das mais variadas formas. Diga glória a Deus. A pessoa pode ser extrovertida, a pessoa pode ser falante, a pessoa pode ser impulsiva. Deus tem uma ação para determinado tipo de pessoa. Repita comigo: Sansão estava longe de ser um religioso convencional. Se alguém pedisse para nós pensarmos assim: pense num homem de grande religiosidade, nós iríamos pensar profeta Samuel, Moisés. Se alguém dissesse assim, Sansão, outro disse, Sansão. E era herói da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Diga glória a Jesus. Que ele tinha fé, ele tinha, mas ele não era convencional. Irmãos, quer dizer, Deus não usa as coisas que são socialmente convencionais, mas Deus usa aquele que tem fé profunda no poder sobrenatural de Deus. Irmãos, Sansão era uma figura muito humana, e ele era sincero, ele nunca quis parecer mais do que ele era. A história está escrita porque a vida dele era transparente, não escondia nada de ninguém, nem os seus erros. Infelizmente ele não se deixou tratar. Sansão tinha um problema sério, que ele não aprendia com os próprios erros. Ele compôs o enigma do leão. Ele matou o leão e
as abelhas fizeram a colmeia. E ele fez um enigma que era: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Deu esse enigma no meio dos filisteus, ninguém descobriu. Os filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo que se ela não dissesse o segredo do enigma, todos seriam mortos. A mulher de Sansão perdoou ele até que ele contou o segredo. Ela foi correndo e contou para os filisteus, e os filisteus disseram: o segredo do enigma é que quem é forte como o leão e o que é doce como o mel. Narrando o episódio da vida de Sansão. Diga glória a Jesus. Depois a Dalila fez a mesma coisa. Qual que é o teu segredo? Qual que é o teu segredo? Ficou perturbando até que ele contou. Mas será que ele já não aprendeu, que já caiu uma vez nessa? Está caindo de novo? Mas ele também não tinha ninguém para o ensinar. Não tinha sacerdote à época. Você tem. Fala assim: você tem. Nós temos hoje a igreja de Deus vivo, temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Nós temos que aprender com os nossos próprios erros. Irmãos, o que é profundo em Sansão é que ele demonstra muito bem a ambiguidade humana. Irmãos, Deus não gosta quando nós fazemos cara de santarrões. Deus não gosta. Tem gente que entra na igreja todo torto, passa uns 3 anos, ele já está se achando assim um doutor em teologia, e faz já aquela cara assim de... Quando chega um novo convertido assim, novo convertido é dose, né? Faz misericórdia. Deus não gosta disso. Irmãos, de Sansão não era assim. Irmãos, todo ser humano é ambíguo, quer dizer, tem inclinações ruins dentro de nós, que nós temos que suprimir de qualquer jeito, e vez por outra aparece, já temos que nos quebrantar. Todos nós. Romanos 7, o capítulo inteiro é sobre isso, o apóstolo Paulo narrando também a sua própria experiência. Diga glória a Jesus. Então, a nenhum de nós cabe a cara de santarrão. Nós temos sim que mostrar uma cara muito humana. Jesus, o único santo verdadeiramente. Até os demônios diziam: eu sei quem és, o santo de Deus. Marcos capítulo 1. Diga glória a Jesus. Jesus, que era santo, não ostentou esta aparência. Isto era agradável diante de Deus na figura de Sansão. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para entrarmos um pouquinho mais profundo nesta história, pense comigo, medite comigo para você conseguir compreender. Repita comigo: existem sombras de Jesus em Sansão. 2 Pedro diz que o Espírito de Cristo que estava neles testificava anteriormente os sofrimentos que haveriam de vir a Jesus e a glória que se lhe seguiria, e eles sabiam que não para si mesmos, mas para nós, eles profetizavam essas grandes coisas. Irmãos, havia sombras do Espírito de nosso Senhor Jesus em Sansão. Sansão conheceu, pelo menos em parte, o poder da ressurreição. Parecia destruído no cárcere, mas ele soube se levantar com força total e destruir o inimigo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente, ele passa por abatimento muitas fases da sua vida, mas o Senhor levanta o crente e ele volta com toda a força do Senhor. Muitas vezes pode-se dizer do crente: ele está destruído. Dali a pouco ele está completamente restaurado. Isso que significa o poder da ressurreição. É este o significado do livro de Provérbios, quando diz: 7 vezes cai o justo e se levanta. O Senhor restaura, o Senhor renova as forças. Diga glória a Jesus. Sansão fez como Jesus, destruiu o inimigo no território do inimigo. Diga glória a Deus. Dentro do templo de Dagon, que Sansão destruiu os filisteus. Irmãos, Jesus entrou no reino dos mortos como morto. A palavra do Senhor diz na epístola de Pedro, diz também em Efésios 4, que Jesus desceu nas partes mais profundas da terra. E diz Pedro que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Jesus foi ao reino dos mortos para apresentar-se como Senhor e Salvador. Não para alterar a situação de quem ali estava, mas apenas para apresentar-se como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga glória a Jesus.
Jesus entrou no reino dos mortos como morto. Jesus venceu o diabo como morto. Jesus venceu todo o inferno como morto e saiu de lá vivo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Agora você vai precisar meditar comigo. Quem não está muito assim acostumado, familiarizado com a história de Sansão, ouça essa pregação depois e em casa leia os capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. Mas pense comigo isto: a passagem de Sansão no templo de Dagon nos fala sobre a cruz de Jesus. Diga glória a Deus. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus, disse Paulo aos Coríntios. A passagem de Sansão no templo de Dagon fala sobre a cruz de Jesus. Sansão no cárcere representava todo o povo de Israel. Ele foi preso pelos filisteus porque ele combatia os filisteus, que subjugavam por sua vez o povo de Israel. E por isso ele era um prisioneiro de guerra. Ele era um representante de todo o povo no cárcere. Assim como Jesus na cruz, ele era um representante de todos nós. A cruz que Jesus carregou era minha. Fala assim, minha também. Por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus carregou a nossa cruz. Por isso que diz em Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Fala assim: Jesus levou a minha carga. Jesus levou a nossa cruz. Jesus representava a todos nós no sofrimento na cruz do Calvário. Sansão escravizado pelos filisteus, Jesus preso pelos romanos e pelos judeus, por Pilatos, por Herodes. Irmãos, Jesus na cruz, Jesus morreu por todos. Irmãos, Sansão morreu e na sua morte o povo de Israel foi liberto do jugo dos filisteus. Diga glória a Jesus. Estão pedindo para retirar urgentemente o Corsa, placa AKK0029. Estão pedindo com urgência. Diga glória a Jesus. Irmãos, Sansão na sua morte trouxe libertação ao povo de Israel. Jesus na sua morte nos libertou do poder do diabo. Diga glória a Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus morreu por nós. Sansão ali, ele morreu pelo povo de Israel. A vida dele foi para ser juiz de Israel, para libertar Israel do jugo dos filisteus. Jesus veio para nos libertar. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, diz Mateus 1:20, o anjo falando com José. Diga glória a Deus. Um morreu para que outros fossem libertos. Com a morte de Sansão foi desfeito o primeiro escalão do governo dos filisteus. Com a morte de Jesus foi desfeito o poder de Satanás. E havendo despojado os principados e as potestades, expôs eles à vergonha e triunfou deles em si mesmo na cruz, diz Colossenses capítulo 2. Diga glória a Jesus. Sansão entrou escarnecido no templo de Dagon e terminou vitorioso como um mártir de guerra que venceu toda a cúpula do inimigo. Jesus entrou derrotado na cruz e saiu vencedor para sempre. Mais foram os que Sansão destruiu na morte do que na vida. Jesus trouxe mais bênção a nós na sua morte do que em sua vida terrena. Diga glória a Jesus. Com a morte de Jesus, nós fomos salvos. Fala, irmão, do lado assim: Jesus nos salvou. Com a sua morte, Jesus nos salvou. Diga glória a Deus. Irmãos, este texto lá do Antigo Testamento, lá do livro de Juízes, já mostrava que Jesus teria que morrer.
Já mostrava que na vida venceu várias vezes o inimigo, mas a vitória mesmo foi com a morte. Já aqui havia um eco muito distante da salvação em Jesus. Irmãos, o Calvário foi um palco espiritual, como no templo de Dagon. Como no templo de Dagon os filisteus zombavam de Sansão e falavam blasfêmias do Deus de Israel, assim na cruz do Calvário. Irmãos, e Sansão também estava quieto no templo de Dagon. Ele também estava ali como ovelha muda, como Jesus, cumprindo a profecia de Isaías 53. Sansão ficou quieto até que chegou a hora definitiva e ele conseguiu grande vitória. Diga glória a Deus. Irmãos, na cruz foi um palco espiritual, o inimigo zombando de Jesus, usando a boca dos homens. Mas assim como Sansão quebrou as colunas do templo de Dagon, Jesus quebrou as colunas do inferno. Jesus é vencedor. Fala assim: Jesus é vencedor. Vencedor para todo sempre. Quando Sansão parecia destruído, ele foi um herói. Quando Jesus parecia destruído na cruz do Calvário, ele é o nome sobre todo nome. Deus o exaltou soberanamente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Sombras de Jesus na vida de Sansão. Mesmo no enigma de Sansão, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. De um cadáver de um leão foi tirado mel. O nosso Deus, de uma história tão feia como a cruz do Calvário, tirou a doçura da nossa salvação. Nós somos salvos pela cruz de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus redimindo o seu povo do poder do inimigo através da morte de seu Filho. Irmãos, nós não somos mais escravos do diabo. Jesus nos libertou. Com a sua morte, Jesus destruiu todo principado e potestade. Ninguém mais precisa ser escravizado pelo vício do álcool ou pelo vício do cigarro. Jesus já te libertou. Basta crer. Até Sansão cria. Fala assim: até Sansão. E como cria? Diga glória a Jesus. Irmãos, o que é profundo nessas histórias bíblicas é o seguinte: havia defeitos humanos nessas pessoas, mas no mais profundo do seu ser, eles tinham um vínculo inquebrável com Deus. Irmãos, é isto que falta a muitos de nós. Defeitos todos nós temos, nós podemos ser mais maquiados e mascarados, infelizmente. Falo assim, infelizmente, mas defeitos nós temos. Irmãos, o que falta em nós é ter um vínculo profundo, interior, mas profundo, inquebrável, inabalável com o nosso Deus. Irmãos, por que Jesus é leão da tribo de Judá? Judá é outro personagem que para virtuoso falta muito. Ele também saía com prostituta, também fazia as umas histórias horríveis no livro de Gênesis. Mas irmãos, quando ele foi exprimido no episódio de José do Egito, como narra em Gênesis 43 e 44, em que Judá foi exprimido, ele teve que levar o irmão menor, Benjamim, ainda sob o risco de matar o pai que já estava idoso, que já trazia uma dor muito grande da perda do filho José. Benjamim era o último filho da esposa querida. Levou, sofrendo aquele risco, e ali estava a ameaça daquele governador egípcio que queria prender o Benjamim. Irmãos, e naquele momento angustiante, irmãos, Judá foi exprimido, e ele se ofereceu como o substituto. Naquela hora se manifestou o que tinha no mais profundo do coração de Judá, que era o próprio Espírito do Senhor Jesus, que só apareceu quando foi exprimido, quando foi esmagado pela vida. Ele disse: eu fico no lugar dele, mas ele que seja livre. Que foi a mesma coisa que Jesus fez por nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que esses homens eram servos de Deus. No momento em que exprimidos, o que eles exalavam era do melhor perfume possível.
Irmãos, a vida também nos espreme, mas quando a vida nos espreme, é para exalarmos o bom perfume de Cristo, como diz em 2 Coríntios 2. Quando a vida te espreme, o que acontece? Palavrões? Blasfêmias? Você fica todo nervosinho. Ai, pastor, eu perdi a cabeça. E perdeu a salvação também, pelo jeito. Faz misericórdia. Irmãos, estes homens, quando Sansão, exprimido até na sua morte, ele falava longínquamente sobre a morte de Jesus. Ele morreu pelo povo de Deus. Ele morreu orando e lutando até o fim, e morreu vencendo sobre o inimigo. O inimigo que ele não venceu em vida, ele venceu na morte. Dê uma salva de palmas a Jesus. Se dentro de você tem um vínculo profundo com Jesus, mas tem defeitos, a vida vai te espremer, e o que há dentro do teu coração há de se manifestar, e a glória de Deus vai se manifestar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem ainda mais sombras de Jesus em Sansão. Jesus foi traído por Judas. Sansão foi traído por Dalila, ambos por peças de prata, e a traição de ambos financiada pelo diabo. Fala-nos em misericórdia. Meu amado, nós precisamos ter discernimento. O que faltava a este homem do passado era discernimento. Mas não dava para se exigir muito naquela época, uma época tão negra. Se nós tivéssemos vivido naquela época, não sei se chegaríamos ao nível de fé de Sansão. Irmãos, Sansão, entre os seus contemporâneos, ele foi um proeminente de fé. Diga glória a Jesus. Fé com ausência de palavra, com ausência de igreja, com ausência de reunião de oração, sem ninguém para olhar, mas ele teve fé em Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, e o maior inimigo que ele enfrentou não foram os filisteus, foi a Dalila. As sutilezas do diabo. Nós precisamos de discernimento. Existem pessoas malignas neste mundo, não se iluda. Existe gente que se vende para o diabo para derrubar alguém. O servo de Deus não pode ser ingênuo nem incauto. Precisamos de discernimento da parte de Deus. Existe um complô maligno contra os servos de Deus. Todo o relacionamento de Sansão com Dalila foi financiado pelos príncipes dos filisteus. É o mistério da iniquidade que diz em 2 Tessalonicenses 2. Existe um plano maligno para te derrubar, mas existe um plano divino para te salvar. Diga agora, Jesus. Só que você não pode cair no laço do diabo. O Senhor quer abrir os teus olhos. Fala para você, o Senhor quer abrir os teus olhos. Glória a Jesus. Jesus está presente. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, então aqui temos este personagem que no instante mais grave de sua vida, ele soube se recompor, soube entrar no plano redentivo de Deus. A história de Sansão está escrita na Bíblia porque ela faz parte da redenção. Quer dizer, tudo que Deus preparou para trazer Jesus, ele foi uma peça nisto. Irmãos, todo o plano de Deus se resume em Jesus. Diga glória a Deus. Só entrou na Bíblia, só entrou na história bíblica, na Escritura Santa, aquilo que tinha a ver com Jesus. Tem gente que pergunta, por que o livro de Esther está na Bíblia se não fala o nome de Deus uma vez sequer? Porque faz parte do plano de redenção de Deus. A mão invisível de Deus usando instrumentos humanos para libertar o seu povo. Diga glória a Jesus. É o plano de redenção. Deus quer nos redimir. Irmãos, o Senhor quer nos levar para a glória eterna e para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado para todo sempre.
O que hoje faz parte do plano de redenção de Deus? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Somos transformados na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Diga glória a Jesus. Nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16. O que faz parte do plano de Deus hoje é ser como Jesus. 1 João 2:6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Irmãos, que o mundo veja Jesus em nós. Hoje temos mais luz, hoje temos a presença constante, abençoadora do Espírito Santo. Não precisa testemunhar de Jesus só na morte, hoje não precisa. Fala assim, viu? Pode ser em vida, ou melhor, deve ser, melhor que seja. Diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus.